Boa noite. Portuários fazem passeata e decidem manter a greve no Porto de Santos. Milhares de turistas devem descer a serra no feriado prolongado. O esquema especial nas estradas começa amanhã às 5 da tarde. Moradora em São Vicente completa 100 anos. No ar, o Jornal Litoral, os fatos e as imagens da Baixada Santista nesta terça-feira. Jornal Litoral. Cai o número de mutuários da Coab Santista inadimplentes. Segundo números divulgados pela Coab, dos 1.270 mutuários em atraso, 714 já regularizaram a situação. A Coab arrecadou 120 milhões de cruzeiros em pagamentos de dívidas à vista. E outros 140 milhões foram negociados e serão pagos parceladamente. Aluguéis sobem mais que a inflação. Isso está obrigando os inquilinos a negociarem com os proprietários de imóveis. Esse é o tema do comentário do nosso analista de economia, Reginaldo Emerick. E o que parece que nessa briga de reajuste salarial, a única solução é que tanto o proprietário como o inquilino entrem num processo de negociação. Mas, para esclarecer melhor essa situação, nós vamos conversar com o economista Reginaldo Emerick. Hoje, como é que está essa negociação entre inquilinos e proprietários? Parece que os reajustes de aluguel estão acima do índice da inflação? Sim, porque, na verdade, o que ocorre é que a tabela que faz com que haja o reajuste dos aluguéis, ela não tem nenhuma relação com os índices aplicados aos reajustes salariais. Assim sendo, é muito comum nós notarmos uma grande alteração nos valores de aluguéis que não são compatíveis com os reajustes aplicados aos salários. Na verdade, os inquilinos passam a ter um aumento muito maior no seu aluguel do que aquele aplicado no seu salário. Portanto, o que deve ocorrer é uma tentativa de uma negociação entre o inquilino e o proprietário para que se chegue a um denominador comum, uma vez que o proprietário deverá entender que essa diferença entre o brutal aumento dos aluguéis e a falta de relação com o reajuste de salário não é culpa do inquilino. E para ele interessa manter alugado seu imóvel, consequentemente é muito mais interessante para ele encontrar um valor que seja compatível com o salário do inquilino do que ter que esvaziar a sua propriedade. Preços sobem devido ao impasse entre governo e empresários. De 28 de maio a 4 de junho, a cesta básica subiu 5,76%. Já de 5 a 11 de junho, os 68 produtos que compõem a cesta básica tiveram uma elevação de 4,37%. A pesquisa foi realizada pelo Procon. Indústria e comércio brigam para saber quem perde menos com o reajuste dos preços das mercadorias. Mas, nesta briga, quem sempre sai perdendo é o consumidor. Com relação a essa guerra entre a indústria e o comércio, que nós vamos conversar nesse momento com o presidente do Santos, o senhor Fernando Martins da Fonseca, para saber até que ponto essa guerra pode prejudicar o consumidor. Olha, eu acredito que o consumidor é sempre o grande prejudicado, porque o comércio o que faz é repassar os preços daqueles produtos que vem da indústria. E nós sabemos que a indústria de uns tempos para cá, infelizmente, depois dessa inflação crescente, ela todo mês ela já antecipa uma inflação que ela nem sabe se vai existir. Então... E nos casos em que os reajustes eram feitos quinzenalmente, justamente pelo fato dessa suposta inflação alta, esses casos continuam sendo registrados? Isso até semanalmente. A indústria nunca perdeu nada, a realidade é isso. Ela está demitindo, logicamente. Isso, atingimos níveis insuportáveis na cidade de São Paulo, como estamos atingindo aqui embaixo. Mas o industrial não pôr na cabeça que ele tem que produzir mais para poder vender mais barato. Eu acho que tem que haver um acordo grande entre sindicatos de patrões e de empregados. Temos que pegar algum modelo de fora, algum modelo nosso,
para, produzindo muito, o teu salário subir, porque ele subindo o teu salário, se a mercadoria descer, o teu salário sobe. Eu acho que é por aí, mas a indústria não está muito preocupada com isso, porque eles querem manter os seus lucros e as suas casas em Guarujá e em Angra dos Reis. E dentro dessa linha fica difícil de serem repassados descontos ao comerciante. Por consequência, o comerciante repassar descontos ao consumidor, né? Ah, isso não tem a dúvida. O consumidor é sempre o último elo, infelizmente, ou tem que ter um elo. E o comerciante é aquele que está junto ao consumidor, que escuta as suas reclamações, as suas broncas, às vezes até pesadas, chamando de ladrão, mas nós somos aquele elo que repassa a mercadoria. E o que nós queremos é que a indústria tenha um pouco mais de sensibilidade e que não façam o que estão fazendo com esses aumentos, até sem saber o índice de inflação. Greve no Porto de Santos já causou prejuízo de 30 bilhões de cruzeiros. Só a Cozipa teve um prejuízo de 8 bilhões e meio de cruzeiros. Para evitar mais prejuízo à estatal, os grevistas concordaram em desembarcar minério de ferro para manter aquecidos os altos fornos da Cozipa. Número de navios parados no Porto de Santos por causa da greve já chega a 40. Há 13 embarcações atracadas no cais da Codesp, 6 nos terminais privados e 21 na Barra. Estão sendo esperados ainda mais 9 navios que vêm da Europa e da América do Norte. Mais de 5 mil portuários participaram hoje de manhã de uma passeata pelas ruas de Santos. Os portuários decidiram manter a paralisação, que amanhã completa 8 dias. Aproximadamente 8 mil portuários participaram desta assembleia, que serviu para informar os grevistas das negociações que estão sendo feitas em Brasília, entre os sindicalistas, os empresários da área portuária e o governo federal. De imediato, foi colocado que os empresários estão irredutíveis e, por isso, a greve deve continuar. Na reunião também foi colocado que os empresários do setor não aceitam mais conversar com ninguém e eles alegam que, por causa dos grevistas, estão arcando com prejuízos que já alcançam valores assustadores. Tal alegação foi rebatida nesta reunião. Aqui em Santos, a posição de união no movimento continua muito forte e, como mostra disso, foi organizada até uma passeata que percorreu as ruas da cidade, terminando na Praça da Independência, no bairro do Gonzaga. O objetivo desta passeata é de obter toda a solidariedade e apoio da população santista ao movimento grevista dos portuários. Todas as informações com relação ao movimento são passadas diariamente nas assembleias que são realizadas bem em frente ao prédio da presidência da Codesp. Fora isso, o comando de greve também montou uma central de informações que funciona aqui no prédio do Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga do Porto de Santos. A Comissão de Amigos promove jantar em homenagem ao Dr. José Ricardo Tremura. O evento será realizado no próximo dia 2 de julho, às 8h30 da noite, no Ilha Porchat Clube. Sá e Guarabira vão estar em Santos no próximo final de semana. A dupla está junto há quase 20 anos e possui importante repertório da música popular brasileira. O show será apresentado no Teatro Municipal de Santos, domingo às 9 da noite e segunda-feira às 8 da noite.